Imagine que você é um inventor bilionário no auge de sua carreira. Certo dia, você vai fazer uma visita em outro país para demonstrar a nova arma de sua empresa, que é realmente muito poderosa. No entanto, quando está retornando à base, acaba sendo sequestrado por um grupo do local e mantido dentro de um cativeiro para que trabalhe e crie a mesma arma que acabou de inaugurar. Mas, ao invés disso, você, junto ao seu tradutor e companheiro de cela, constroem uma armadura blindada que é a sua salvação para sair do lugar. Ao voltar para casa, você usa todo o seu dinheiro e conhecimento para aprimorar a armadura, tornando-a mais forte e poderosa do que jamais foi visto pelos humanos, revelando um novo super-herói. A história inicia com o nosso protagonista dentro de carros militares no Afeganistão. O homem está conversando com os soldados quando o carro da frente é atingido e ocorre uma explosão. Em seguida, cada um dos soldados perdem as suas vidas. Tony sai do veículo e tenta usar o seu telefone para fazer contato para ser resgatado. No entanto, uma arma de sua própria empresa explode a poucos metros de si e o homem apaga. Voltamos para 36 horas atrás, para uma premiação. Antes de anunciarem o prêmio para o protagonista, descobrimos a história dele. Seu pai foi um dos melhores engenheiros mecânicos da época, passando seu dom e empresa para seu filho. O homem vem a falecer quando Tony ainda era novo para assumir a empresa, então seu melhor amigo Stane ficou no comando até o protagonista completar seus 21 anos. Hoje, Tony Stark é conhecido por sua conta bancária e inteligência, comandando as indústrias Stark. O homem também sai nas matérias por andar com várias mulheres lindas e ter essa fama entre elas. Poucas não resistem ao seu charme, como Christine, uma repórter que se aproximou do protagonista para lhe fazer algumas perguntas e acordou no outro dia na cama dele. Assim que sai do quarto, Pepper, a assistente pessoal de Tony, entrega as roupas da mulher e avisa que o motorista já está esperando. Enquanto isso, nosso protagonista vai até o seu avião particular para uma viagem para o Afeganistão. Lá eles fazem uma demonstração da nova arma das indústrias Stark, um míssil que usa a tecnologia de raios repulsores, algo realmente muito poderoso. Logo após isso, Tony entra em um carro militar para voltar para a base. Antes de sair, James pergunta se o protagonista não gostaria que ele o acompanhasse ou de ir em seu veículo. Contudo, Tony diz que irá na frente e se encontram lá. Mas infelizmente voltamos ao começo da história, onde vimos que o nosso protagonista foi capturado. Agora, seguindo aquela linha, Tony acorda com uma sonda em seu nariz e com algo em seu peito que está ligado a uma bateria. Isso é coisa de Insane, que criou esse dispositivo para que o protagonista continue vivo, já que vários estilhaços estão indo na direção de seu coração. Então o homem desenvolveu algo que funcionasse como um imã para atrair estes pedaços. Em seguida, um homem que parece estar como responsável pelo lugar entra na cela deles e revela a razão de Tony estar ali. Eles querem que o protagonista construa aquele míssil que ele fez uma demonstração, e como Tony nega, os homens o convencem, o afogando a aceitar. Depois, o protagonista é levado para o lado de fora, onde percebe que há muitas armas suas no local. O responsável pelo lugar diz para ele listar o que é preciso para que o míssil seja construído, que eles irão providenciar, e assim que o protagonista terminar, promete que ele será libertado. Entretanto, Insane e Tony sabem que isso é mentira. Assim que os dois ganham materiais para fabricar um míssil, eles trabalham primeiro em uma forma de aprimorar o que há no peito do protagonista, para que ele não tenha que andar com uma bateria pendurada. Na verdade, o nome do que Tony acabou de criar é um reator Arc em miniatura, que além de o ajudar em seu problema, poderá fazer algo maior do que ele funcionar. O protagonista decide dividir os seus planos com Insane. Ele está pensando em montar uma armadura para tirar eles dali, em que ela poderá voar e lutar. Nos próximos dias, os dois conhecem o líder, que escuta o pedido de Tony de não tirar a vida de seu companheiro, mas lhe dá um prazo para entregar o míssil pronto até o dia seguinte. Insane poderia ter dito que o protagonista estava aprontando, mas estava disposto a perder a sua vida do que o entregar. Então os dois trabalham pesado para terminar a armadura, e quando estão ajeitando ela no corpo de Tony, os guardas perceberam uma movimentação estranha, mas ao tentarem abrir
a porta para entrarem na cela, ela simplesmente explode. Sendo assim, vários guardas começam a se mover até onde os dois homens ficam, enquanto Vincent luta contra o tempo para terminar o que precisa para a armadura ser ativada. E percebendo que precisarão de uma distração, ele muda sua parte do plano, que seria se esconder e seguir Tony só quando estivesse seguro, para distrair os guardas para que o protagonista conseguisse terminar de se equipar. Realmente ajudou, mas infelizmente Tony acabou perdendo um amigo leal. Esgotado pelas coisas que passou ali, o protagonista decide pôr fogo em todo lugar e em seguida liga o seu modo de voo, que dura o suficiente para sair do local. Depois de um tempo caminhando pelo deserto, James o resgata de helicóptero. Assim que está de volta em seu país, o protagonista pede para Pepper um hambúrguer e uma coletiva de imprensa. Lá a mulher é apresentada ao agente Phil, que faz parte da SHIELD, que significa Superintendência Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão. Ele quer marcar uma entrevista com o Sr. Stark para falarem sobre o que aconteceu no período em que ele estava mantido como refém, e Pepper fica de dar um retorno sobre. Voltando ao protagonista, o que ele queria anunciar na coletiva era que depois do que ele viu no Afeganistão, as indústrias Stark não irão mais fabricar armas, pois o que era para ser usado contra os seus inimigos acabou sendo tomado por eles. E o objetivo da empresa nunca foi ver os cidadãos de seu próprio país perdendo as suas vidas para as armas que eram para os proteger. A imprensa fica louca com essa novidade e Stade tentou controlar a situação tirando Tony do palco. Mais tarde, os dois se encontram perto do reator Arc enorme que há na empresa. E o protagonista diz para Stane que quer passar o foco da indústria para a tecnologia do reator Arc, desenvolver coisas maiores e melhores o utilizando. No fim, Tony acaba mostrando para ele o que está em seu peito, pois de alguma maneira Stane ficou sabendo e ficou fascinado. Por mais que o protagonista não mude de ideia em relação ao que as indústrias irão fazer no futuro, Stane fica responsável por controlar a crise. Na próxima cena, vemos Pepper dando uma ajuda para o seu chefe. Ela troca o reator que está no peito dele para um melhor que o homem criou e, apesar de ser algo surpreendente, pede para que ele nunca mais conte com ela para fazer isso. A peça antiga, Tony diz que ela poderá jogar fora, mas Pepper escolhe guardá-la. Mais tarde, o homem vai até James e conta que está trabalhando em um projeto novo, que será algo grande para o futuro, assim o convidando para participar. No entanto, devido aos últimos acontecimentos, as pessoas não o levam mais a sério e acham que o protagonista está passando por uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático. Então Tony começa o seu projeto sozinho, utilizando o seu conhecimento e recursos, trabalhando noite e dia para o aprimorar. Stane vai o visitar para contar como andam as coisas na empresa e ele avisa que o conselho está pensando em o tirar da presidência, por acreditarem naquela história do transtorno de estresse pós-traumático. Contudo, Tony se recusa a sair e nem continua a conversa com Stane. O homem desce de volta para os seus testes na nova armadura. Após arrumar a parte do voo, o protagonista testa sua armadura pela primeira vez do lado de fora. Essa tem contato direto com Jarvis, uma inteligência artificial que seria como mordomo e braço direito do Sr. Stark. Tony, como nunca pensa pequeno, tenta quebrar o recorde de altitude com a armadura. Contudo, enfrenta o problema de congelamento e toma um leve susto quando ela se desliga por completo e começa a cair, mas logo a armadura retoma ao normal. Em casa, o protagonista encontra um presente em cima de sua mesa que Pepper havia deixado e é o reator que ele disse que ela poderia descartar, escrito que é a prova de que Tony Stark tem coração. Enquanto isso, no Afeganistão, a armadura que o protagonista usou para fugir do lugar foi recuperada pelo grupo que o capturou e o líder tenta reconstruí-la. Voltando a Tony, o homem está arrumando o erro de congelamento em alta altitude em sua armadura e mudando a cor dela. Enquanto escuta um canal que está passando o evento da noite, que seria beneficente organizado pelas indústrias Stark. O protagonista nem sabia que teria algo assim acontecendo e mesmo que não tenha recebido um convite, decide aparecer. Enquanto
ele está passando pelo tapete vermelho, podemos ver Stan Lee com algumas garotas. Dentro do evento, Tony dança com Pepper e depois vão para o lado de fora, onde a mulher está confusa pelo que está sentindo pelo seu chefe. Ela não quer ser mais uma garota fotografada ao lado do protagonista, mas também há um momento em que quase o beija. Para acalmar, Tony vai buscar uma bebida para os dois e acaba esbarrando em Christine, aquela repórter que ele foi para a cama um dia antes de ser capturado. Ela cobra o homem sobre um acontecimento que teve envolvendo uma cidade no Afeganistão e as armas Stark. Nas fotos, o protagonista percebe que o grupo rebelde conseguiu o míssil que tanto queria, mas para isso tem que ter alguém de dentro da indústria fornecendo isso a eles. Tony vai direto em Stane conversar sobre as imagens e o homem revela que foi ele quem o afastou, sugerindo para o conselho tirar o protagonista da presidência da empresa. Sendo assim, quando o protagonista volta para casa, trabalha mais uma vez em sua armadura. Depois ele decide sair e a usar pela primeira vez em combate, indo até a cidade que está sendo atacada pelo grupo rebelde no Afeganistão. Tony chega bem na hora em que o pai de uma família está ajoelhado prestes a perder a vida e o homem salva todos do lugar, tirando a vida dos rebeldes, deixando vivo apenas aquele que era responsável pelo cativeiro em que ele ficou mantido como refém, para que o pessoal da cidade fizesse o que quiser com o homem. Voltando para casa, o protagonista enfrenta um problema. As forças armadas não identificam um novo objeto voador que está no céu, então manda chamar James, que também não o reconhece. Como ele acredita que pode se tratar de Tony e o seu novo projeto, o homem liga para ele, que diz que está dirigindo e não tem nada a ver com isso. Então é mandado 2 jatos militares para acabarem com o objeto voador e depois de estar cansado de fugir, Tony decide ligar para seu amigo e avisar que realmente é ele. No fim, o protagonista até acaba salvando um dos pilotos que, ao ter o seu assento ejetável utilizado, ele não conseguiu abrir o seu paraquedas, então Tony dá essa ajuda para ele. James precisa dar uma explicação para a imprensa sobre o objeto não identificado que foi visto no céu e usa a desculpa que todos já estão acostumados, um exercício simulado que apresentou falhas. Na próxima cena, vemos Stane indo até o grupo rebelde, que é comandado pelo líder que manteve Stark como refém. A desconfiança que tínhamos que o homem seria o responsável por tudo de ruim que aconteceu ao protagonista nos últimos meses é confirmada. Ele pediu que o grupo tirasse a vida de Tony e em troca lhe daria armas e dinheiro. O líder chamou Stane no lugar para mostrar a armadura que Stark usou para fugir do cativeiro e tendo tudo o que precisa, Stane decide pegar o projeto que o protagonista deixou para trás e levar para os engenheiros da indústria para que o construíssem e melhorassem para ele. Antes de ir embora, Stane tirou a vida de todos do grupo rebelde do local. Enquanto isso, Tony pediu para que Pepper fosse até o seu escritório na empresa e copiasse os últimos relatórios de embarque, mas ela precisa tomar cuidado para não ser pega. A mulher se recusa no início, no entanto, no fim acaba aceitando, pois o homem deixou claro que só confia nela e não tem mais ninguém. Pepper consegue entrar no escritório e enquanto transfere os arquivos, traduz um vídeo que foi gravado em que aparece o grupo rebelde mantendo Tony como refém. Ela traduz o que eles estão falando e descobre sobre o que Stane armou para que o protagonista perdesse a vida. Em um arquivo também havia um projeto que estava sendo desenvolvido na seção 16 da empresa, perto do reator Ark, algo que se parece como uma armadura gigante. Em seguida, Stane aparece na sala e a mulher tem que agir rápido para terminar o que foi fazer ali e disfarçar para pelo menos conseguir ir embora. Quando está saindo do prédio, Pepper encontra o agente Phil e pede que ele a siga. Enquanto isso, Stane foi até a seção 16 da indústria Stark e descobriu que os engenheiros não conseguiram fazer um reator pequeno, como Tony fez em um lugar com baixos recursos, e vendo que seu tempo é curto, pois tudo que fez até agora irá vazar, ele decide resolver esse empecilho sozinho. O homem vai até a casa do protagonista e usa um paralisador de curta duração em Stark, que o deixará imóvel por 15 minutos. Sendo assim, Stane tira o reator Ark do peito de Tony e depois vai embora. Pepper contou tudo para o agente Phil e ligou para James para pedir que ele vá até a casa do protagonista para saber se ele está bem, pois, após ver Stane e o que ele é capaz de fazer, o homem pode ter ido atrás de Tony. Voltando ao Stark, o homem sobrevive graças ao reator que Pepper guardou e o deu em forma de presente
colete de volta, ele o usa novamente, colocando em seu peito. Assim que James chega, ele ajuda Tony a pôr a sua armadura e o protagonista vai voando até as indústrias, pois ele sabe que os agentes não serão capazes de parar Stane. E realmente Stark estava certo, essa armadura de Stane é muito maior que aquela que o protagonista havia criado. Os dois lutam, mas a de Stane é muito mais forte que a do protagonista, e quando os dois vão parar no telhado da indústria, o único jeito que Tony acha que pode o deter é sobrecarregando o reator que irá explodir com os dois ali. Como não há outra opção, ele pede para que Pepper faça isso e a mulher obedece. Há uma explosão gigantesca e vemos no fim o reator do peito de Tony se apagando. Mas na próxima cena, o nosso protagonista está bem. Pepper está cuidando de Stark e James fazendo uma coletiva avisando que teve um problema no reator que levou ao acontecimento nas indústrias. O agente Phil criou um álibi para Tony e uma desculpa para o desaparecimento de Stane, anunciando que ele está de férias. Contudo, nos próximos dias irá sair uma notícia que ele sofreu um acidente aéreo e não sobreviveu. Nos jornais estão chamando o protagonista de Homem de Ferro. E quando ele vai subir no palco para a coletiva de imprensa, decide que não vai ler os cartões que estavam preparados para ele, onde dizia que o tal Homem de Ferro era seu guarda-costas. O homem decide assumir a identidade que lhe deram e um novo super-herói está a surgir. Temos cena pós-créditos nesse filme e em todos os outros dessa franquia que eu amo. O protagonista está entrando em sua sala que está com um alarme disparando, quando se depara com um homem que nunca tinha visto antes nela. Ele se apresenta como Nick, diretor da SHIELD, e diz que há um universo de super-heróis muito maior do que ele pensa para se autodeclarar um. No entanto, o Nick está no local para conversar com Tony sobre o projeto Vingadores. O que vocês acharam desse filme? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!